qualidade. Voltamos aqui pelo Londrinense TV, programação para educação de qualidade, com a professora Márcia falando agora da educação infantil. E eu queria perguntar para a professora o que a gente espera da educação infantil, o que a gente espera para a criança ao final da educação infantil, o que a criança tem que ter no final da educação infantil, o que ela deve ter adquirido e como que acontece esse trabalho no dia a dia, professora? A educação infantil, ela tem o sentido da descoberta, é o aprender brincando, onde primeiras semanas na escola, primeiras semanas no Colégio Londrinense, de berçário a ensino médio. As nossas crianças participam de atividades onde nós chamamos de semanas de avaliação diagnósticas, onde os professores vão buscar conhecer quem é essa criança que estamos recebendo, quais as vivências deles e a partir daí traçar um plano de ação. Como vão ser as intervenções para aquela criança, para aquela turma. E nesse sentido, Carla, as nossas crianças participam diariamente do momento da hora da roda. Um momento onde a professora ela vai dar a segurança que a criança precisa para perceber, entender a dinâmica daquele período, manhã ou tarde. O que nós vamos fazer? Que atividades nós vamos participar? A musicalização, o inglês, diariamente sendo trabalhado com as nossas crianças, a educação física, o momento de ir para a horta, para a brinquedoteca, para a biblioteca, um momento gostoso de fazer a culinária. E assim as nossas crianças vão desenvolvendo atividades e o momento do lanche, a professora ela trata um momento bem especial nesse sentido, onde após a criança se alimentar, a gente tem o período de higienização, a escovação, tudo fazendo parte desse momento especial. A criança passando por um processo de desenvolvimento integral. É o cognitivo, é o conhecimento sendo desenvolvido, é a formação de habilidades, de caráter, é o emocional dessa criança. E, nesse sentido, ao final do dia, a professora novamente retoma o período da roda com as crianças, onde eles vão avaliar tudo aquilo que foi proposto durante a tarde, o que nós realizamos, o que nós conquistamos, o que nós aprendemos, o que ficou significativo, prazeroso e gostoso aprender. Que interessante, né? Então, a educação infantil, a gente pode dizer que ela está dividida em áreas também, né, professora? Em áreas de conhecimento, né? São quantas áreas que são abordadas ao longo de toda a educação infantil? Linguagem oral e escrita, como uma área do conhecimento, natureza e sociedade, que é o conhecimento de mundo, a música, as artes e a parte da expressão corporal e musical. São as áreas contempladas na educação infantil. E essas áreas, elas são entregues à criança ao longo de quantos anos? Ao longo dos vários anos que ela fica na educação infantil, graduadas eventualmente, de acordo com a sua capacidade, com o seu estágio de desenvolvimento. Mas são essas áreas que permeiam toda a educação infantil, certo? Isso, cada fase, né, contempla as áreas sendo trabalhadas de uma forma interdisciplinar. Então, no momento em que a criança ouve uma história, que ela canta uma música, os conteúdos estão sendo trabalhados e aprendidos e vivenciados pela criança. O que as famílias geralmente perguntam, o que a criança tem que sair da educação infantil sabendo, ou melhor, colocado, dominando? Quando a criança finaliza o nosso pré-2, último nível da educação infantil. Que isso acontece aos 5 anos. 5 anos. Isso. Ela conhecendo as letras, tendo segurança para o registro, fazendo numeral... O que é o registro? O registro, a escrita da letra, quando ela faz a escrita do número, quando ela faz a contagem oral aleatória e quando ela faz a contagem oral numa sequência importante de vários números, quando ela tem o domínio das formas, das cores, quando ela tem o domínio de relacionamentos, a criança que tem vivência, a criança que consegue construir brincando os conhecimentos que foram ali importantes para finalizar esse momento da educação infantil. É isso que se espera do final da educação infantil. Com certeza.
Professora, a gente também sabe que muitas famílias, porque na verdade nós estamos falando com uma educadora e nem todas as pessoas têm esse conhecimento que um educador tem. Então é muito natural que as pessoas tenham dificuldades e perguntem isso e sintam essa necessidade de perguntar. E no mundo como um todo, muitas vezes as pessoas confundem muitas coisas. Naquela escola, naquela determinada escola, o aluno sai da educação infantil lendo. Não, naquela escola me falaram que ele não precisa ler. E isso é uma coisa, a gente sabe, muito relativa. Fala pra gente um pouco sobre isso, né? O processo de dominar a leitura, ele está inserido, mas ele é uma coisa natural. Com certeza, Carla. Tudo é pretexto para a aprendizagem. A criança, ela recebe estímulos e dentro desse momento onde ela participa de atividades, onde ela demonstra aquilo que ela está aprendendo de forma significativa, aquilo que ela está recebendo está fazendo sentido a ela, a leitura é uma consequência. Ela não é um objetivo final da educação infantil, mas nós temos hoje algumas crianças que finalizam lendo. Mas isso é que desculpa te interromper, mas isso é que tem que ficar muito claro. A educação infantil, ela não tem por finalidade específica fazer com que as crianças saiam dali já leitoras ou autoras dos seus registros, dos seus escritos. Mas isso pode até acontecer pela quantidade e pela qualidade de estimulação que ela recebe. O importante da educação infantil, e eu acho que isso que tem que ficar muito claro, é a qualidade do alicerce que está se formando, não é, professora? Com certeza. Porque é esse alicerce que vai estar permeando toda a educação básica. A gente pode colocar que a gente às vezes enxerga no aluno que está no ensino médio, no aluno que está no pré-vestibular, lacunas que não foram trabalhadas ou bem trabalhadas lá na educação infantil. Isso mesmo. Não é verdade? Então, a educação infantil, ela tem uma importância tão grande no sentido de construir alicerce, que é isso que tem que ser muito bem avaliado, muito bem proposto, muito mais do que avaliar se o aluno saiu dali com 5 anos, um leitor ou não. Ele tem que sair com as habilidades que o levem a ser um bom leitor. Isso mesmo, né? Uma base sendo bem construída é sucesso para tudo que virá na sequência. Naturalmente, a gente vive numa sociedade onde as crianças, e sobretudo as crianças do colégio, elas são expostas a um mundo letrado, a um mundo que tem muitas experiências, a um mundo que tem muita estimulação. Então, professora, você diria para a gente o quê? Que quase todas as crianças saem leitoras, né? Mas não é uma regra, né? Isso mesmo. E quando chegam ao primeiro ano, né, isso tudo é dado continuidade. Então, finalizam a educação infantil, construindo habilidades, competências importantes para continuar esse processo. É isso mesmo. E ainda continuando com algumas informações que são bastante importantes, a gente sabe que assim como o berçário, quando muitas mães têm a necessidade de deixar seus filhos por um período mais estendido, um período integral, na educação infantil isso também acontece, né, professora? Então, existe período integral também na educação infantil? Também na educação infantil. A gente fala que a escola em tempo integral ela é uma escola mais gostosa ainda. É um período a criança realiza a parte pedagógica no que se refere às atividades de música, de educação física, inglês, informática educacional, trabalho com o sistema ANGLO, que é o nosso material pedagógico. Ela tem o café da manhã servido na escola, ela almoça na escola, tem um período de descanso gostoso, tranquilo na escola. E o período contrário à organização pedagógica, a criança participa de projetos com temas geradores, onde essa criança é a que mais usufrui, também é a que usufrui de espaços diferenciados da escola. Ela tem o parque à disposição, ela tem a brinquedoteca, os pátios, enfim. Então, é a criança que vai brincar, a criança que vai continuar se desenvolvendo em tempo integral na escola. Tendo também toda a parte de higienização. A criança que sai com o banho é a criança que tem também o jantar sendo oferecido para ela na escola. Poxa, então ela chega, ela almoça, ela toma seu lanchinho, ela tem o período de descanso, aí ela tem outras atividades que são complementares e bastante prazerosas, Isso né? mesmo.
ela pode fazer suas atividades, também as atividades de casa, ela pode fazer ali no colégio também, e usufrui de todos os outros espaços do colégio, inclusive dos laboratórios, né, professora, quando a atividade assim requer, né, porque em nenhuma outra escola, pelo menos que conheçamos, existe a oferta de laboratórios tão completos e tão sofisticados quanto do Colégio Londrinense, visto que ele consegue compartilhar a estrutura da universidade também, né, professora? E imagino que os pequenos se encantem, né, com esses laboratórios, né? Quando a gente tem a questão da criança aprender na educação infantil de forma concreta, então imagine que um polvo, né, um peixe, uma estrela do mar, ela não só contempla, fóssil, né? Enquanto uma imagem no seu material, ela vai até o laboratório e com a nossa bióloga, a professora que acompanha a criança, ela tem a possibilidade de tocar, de ver, de conhecer mas esses essa é uma animais. outra situação muito interessante, porque vocês também contam com os profissionais da própria universidade para assuntos específicos, né? Também, são parceiros nossos, né? Além da professora de laboratório que nós temos exclusiva do Colégio Londrinense. É aquela que a cada 15 dias, então de uma forma quinzenal, ela está na educação infantil para atender as nossas crianças nas atividades que serão as práticas das vivências que aconteceram na sala de aula. Ah, que joia! Isso é uma coisa muito importante. Inclusive, eu queria colocar aí na tela uma outra situação que nós trouxemos aqui, porque a gente está falando da educação infantil, falando de laboratório, falando de profissionais, e é isso que está aí na tela. Para que os pais também não se assustem, porque às vezes a gente vai falar, nossa, mas eles são tão pequenos, mas a gente sabe que brincar faz parte da infância. E aí eu estava falando com a professora que é muito importante a gente também salientar isso, né, professora? Dá um exemplo para a gente do quanto ele aprende a partir de uma brincadeira, professora, porque não quer dizer que ele usa um laboratório, ele tem o professor especialista, ele tem um material didático extremamente sofisticado, não é sofisticado no sentido de ser complexo, é sofisticado no sentido da assertividade da proposta, né? Mas ele é criança, ele precisa brincar de correr, brincar de pular, brincar de se sujar na areia. E a professora estava me falando que em cada uma dessas atividades há um aprendizado. Com certeza. Em cada um dos relacionamentos, né? No brincar de boneca, no fazer de conta, no brincar de pai e mãe, né? E assim por diante. Conta pra gente, professora, sobre isso. Brincando, a criança representa papéis. Ora ela é uma contadora de histórias, ora ela é uma médica, uma cientista. Quando nós passamos por ela nas casinhas, pelas crianças, eles nos servem deliciosos sucos. De nada, né? Faz de conta. Comemos tortas deliciosas, né? É a criança que participa de um circuito motor onde passar por um túnel é extremamente desafiador. Eu me abaixo, eu rastejo por onde eu sei onde começa e fico imaginando o que terá no final. Qual é a distância, né? Qual é a altura. E com isso a gente trabalha noções matemáticas, né, professora? Como, de repente, para nós hoje, um pouco mais de facilidade, pular com os dois pés. E para a criança pequena? Né? E para a criança pequena, baixar, subir, descer, escorregar, aprender até a cair, não é verdade, Carla? Então a gente observa que esse universo da brincadeira, esse universo infantil, proporciona todo o aprendizado para a criança. Ela precisa viver essas aprendizagens. Agora vocês percebem que quando a professora colocou que no início, né, da aula a gente faz uma roda, a gente combina o que a gente vai fazer, aí a gente faz, aí a gente tem o lanche, aí a gente descansa, mas depois a gente junta de novo e fala o que a gente aprendeu. E quando a gente fala que a gente aprendeu do que a gente brincou, essas crianças começam a perceber que cada um desses movimentos, cada um desses papéis trouxe uma aprendizagem. Óbvio que dentro, né, professora, das condições de entendimento dessas crianças, mas existe uma pós-brincadeira que leva a essa reflexão. E essa reflexão significa
conhecimento, Isso né? mesmo. É por isso que brincar faz crescer, brincar promove crescimento, né? Isso mesmo. A gente tem uma pergunta, algumas perguntas aí na próxima tela também, que eu gostaria de mostrar para vocês. Em que momento, né, na verdade, ocorre a alfabetização? Porque nós vamos falar dessa alfabetização lá no Fundamental 1, né? Que já é uma pergunta que a gente vai para lá. Mas com tantas, na verdade, com tantas experiências, essa criança está sendo alfabetizada, né, professora? Então, em que momento, efetivamente, essa criança, ela se alfabetiza? Ela inicia esse processo, Carla, quando ela chega à escola. As vivências que vão ser oferecidas para a criança, tudo que vai ser desenvolvido com ela, a faz ser inserida dentro desse universo de alfabetização. Então, a todo tempo, em todo tempo, ela está vivenciando a alfabetização. E o aprendizagem, e o crescimento, e o desenvolvimento. Agora, é óbvio que os pais percebem isso, mas também é necessário um registro disso, né, professora? E eu sei que vocês têm um trabalho bastante minucioso dos relatórios e do acompanhamento, que é a forma de avaliar o aluno, né? Como é que vocês fazem isso para mostrar esse processo de desenvolvimento para as famílias? Tudo que foi construído e tudo que é construído diariamente e a cada bimestre é contemplado nos pareceres bimestrais. Então, a professora ela vai apresentar dentro de cada área do conhecimento um parecer descritivo de como a criança está se desenvolvendo, de acordo com o que foi proposto para ser trabalhado, aprendido, construído, como a criança está, em que estágio ela está. Ela já construiu? Ela está em processo de construção? Ela não construiu ainda, mas faz parte deste processo? E ao final do bimestre, Carla, nós recebemos o papai e a mamãe na escola para a professora e toda a equipe de professores que acompanham esta criança apresentar aos pais uma devolutiva do desenvolvimento da criança. Não só pela professora regente, que trabalha as áreas do conhecimento. Imagine que a professora de musicalização, ela teve os conteúdos próprios da música, as habilidades e competências importantes para a criança construir, as atividades que foram realizadas. Então, a professora de musicalização, o professor de inglês, de educação física, também apresenta um parecer, também relata o que a criança conquistou dentro da sua disciplina. Ou seja, tudo muito bem parametrizado, porque na verdade esses pais conhecem essa proposta previamente, não é, professora? E essa proposta ela é oferecida no início dos trabalhos, né? Com certeza, e ela vai se validando ao longo do bimestre. À medida que vocês vão apresentando esses relatórios de desempenho, vamos chamar assim, e setorizados, né? Isso mesmo. E você tocou aqui num assunto que acho que foi ótimo para a gente fechar e encerrar esse bloco. Você tem os professores, que são os professores regentes, e os professores que nós vamos chamar aí de professores especialistas, é isso? Isso que mesmo. São os professores de música, o professor de inglês, de informática educacional e além do professor de educação física, de artes e tudo mais. E esses professores fazem as suas visitações de acordo com a programação prevista para cada bloco ali da educação infantil, não é isso mesmo, Carla. E a gente costuma dizer que quem se delicia com tudo isso que acontece na escola somos nós. E a gente deseja muito compartilhar com as famílias. Então, no portfólio avaliativo, nós contemplamos também fotos, registros do dia a dia da criança, da vivência da criança na escola, sendo contemplados também no portfólio ao final de cada bimestre. Que interessante. E essas aulas, só voltando um pouquinho para a aula de inglês, elas acontecem com que frequência, professora? Carla, para 2016 nós temos uma grande novidade na educação infantil. A aula de inglês, ela vai acontecer diariamente na educação infantil, onde a criança, além daquilo que nós já fazemos hoje, ela vai ter a participação diária de atividades, de jogos, de culinária na língua inglesa, a visita à brinquedoteca na língua inglesa, as atividades de registro na língua inglesa, contempladas diariamente.
Nossa, que interessante. Eu vou até pedir licença para a professora para fazer uma consideração específica sobre essa questão da língua inglesa. Muitas escolas se colocam como escolas bilíngues, outras escolas como escolas internacionais. A escola bilíngue, ela é uma escola que necessariamente ela apresenta os seus conteúdos em 2 idiomas. Vamos colocar que talvez no idioma inglês, que é o idioma que mais se apresenta, né? E no idioma local. Então, isso significa que todas as disciplinas, elas são oferecidas nos 2 idiomas. Né? A escola internacional é aquela que está ligada a uma entidade internacional. E isso tem que ficar muito claro para as famílias. O Colégio Londrinense, à medida que ele coloca uma programação a partir da educação infantil, de inglês todos os dias e em várias vivências, qual é a sua finalidade? Qual é o objetivo? É alcançar resultados bilíngues. E resultados bilíngues, na verdade, são aqueles que, com o passar do tempo, óbvio, eles são muito pequenos, mas à medida que isso vai se intensificando, resultados bilíngues são aqueles que permitem que o aluno sustente uma conversação, que ele leia um livro em inglês, que ele assista um filme em inglês, que ele estude um livro em inglês, que ele participe de uma reunião de trabalho num futuro. Isso é um resultado bilíngue. Esta atitude, né, do colégio de iniciar com a educação infantil, com aulas todos os dias, é muito importante, mas muito importante para o alcance desse resultado bilíngue. E eu diria que isso inibe, na verdade, a necessidade de fazer cursos extras, escolas de idiomas. Por quê? Porque ali a criança vai ter uma aula diária em vivências variadas, onde a compreensão, a fala, num primeiro momento a sensibilização, mas depois todas as áreas ali vão estar contempladas. Então, parabéns, viu, professora, porque isso foi assim uma proposta, e parabéns à direção também, porque uma proposta que vocês colocaram e a direção aceitou, que sem dúvida vai fazer diferença na formação desses pequenos, eu não tenho dúvida nenhuma. Com certeza, aquilo, né, que já era de grande qualidade se tornará melhor ainda. Isso mesmo. E a gente está encerrando esse bloco, mas prometendo para vocês que a gente vai falar no nosso último e final bloco sobre o Fundamental 1, que nada mais é do que a continuidade da educação infantil. Já que a educação infantil foi a continuidade do berçário, o Fundamental 1 é a continuidade da educação infantil. Essa é a programação da Londrinense TV em prol de uma educação de qualidade que a gente está levando para você conhecer muito mais, com muito mais detalhes, essas considerações, todas essas características da educação infantil. Lembrando que você tem que, mesmo assim, ir lá conversar com a professora Márcia, porque aí você vai se encantar mais ainda. A gente volta já já. Quando nos sentimos confiantes, nos tornamos mais fortes. Ficamos mais seguros para descobrir, nos preparar e buscar, superar. Encontramos uma força capaz de motivar e transformar sonhos em realidades. Nos transformamos em verdadeiras feras. Essa força é o comprometimento do nosso time. É a vontade de ser e permanecer entre os melhores quando o assunto é educação. É o que nos faz alinhar métodos e estratégias eficientes à inovação e tecnologia que de fato agregam a aprendizagem desde os primeiros anos da vida escolar. Aqui, aula dada é aula estudada. É a força que desperta o interesse do aluno pelo conteúdo. É o que transforma a brincadeira em aprendizado, conceito em prática, formação em resultado. Desenvolvemos a autonomia de cada aluno e
E através de nossa exclusiva plataforma de avaliação adaptativa, aprimoramos as competências e habilidades para que no futuro ele atinja os objetivos que desejar. Somos presentes do estratégico ao pedagógico e oferecemos ferramentas únicas que dão força ao aprendizado do aluno e contribuem para o desenvolvimento da escola. Essa é a força que nos movimenta. É o que traz motivação para atingir o potencial máximo de cada aluno. É a força da tradição que há mais de 60 anos aplica estratégias vencedoras e traz resultados comprovados com os maiores índices de aprovação nos principais vestibulares do país e no Enem. Essa é a força que transforma nossos alunos. Anglo, aqui se ensina, aqui se aprende. Seja bem-vindo ao futuro da educação. A qualidade Unifil chegou até você. A melhor plataforma EAD do Brasil, com aulas e atividades disponíveis 24 horas para você adequar ao seu próprio ritmo de estudo. Tem ainda muita criatividade, interatividade e mobilidade de sobra. E o mais importante, o seu diploma será igual ao do curso presencial. São muitas vantagens e vários meios para você estudar no seu tempo, onde quiser, e continuar movendo o seu futuro com a Unifil EAD. Unifil Educação à Distância. Agende sua prova. www.unifilead.com.br. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça Ensino Médio Fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.